Agora convido a professora doutora Cláudia Diniz. Ela é doutora em bioengenharia aqui pela UFMG, mestre em ciências da reabilitação pela UFMG, graduada em fisioterapia pela UFMG, especialista em recursos terapêuticos manuais pela FELUMA, professora da PUC Minas. Muito obrigado. Boa tarde, pessoal. Eu quero começar falando de uma coisa que eu não quero deixar de falar ao final. Então, para ter certeza que eu vou usar bem meu tempo, eu vou falar ela agora. Eu estou muito contente de estar aqui hoje com vocês, porque eu acho que nós não estamos tendo um congresso, não, nós estamos tendo um curso de neurovisão. Não é verdade? Com tantos comentários tão ricos de profissionais, cada um na sua área de expertise, que estão estudando em profundidade o mesmo tema. Então, nós estamos tendo vários olhares diferentes, e isso me deixa muito contente. Fico feliz de perceber que a gente está evoluindo tanto em pesquisa básica quanto em pesquisa aplicada, estudos e conclusões de relevância clínica muito importante, de relevância prática muito importante, de relevância para pesquisas futuras muito importantes. Então, estou muito contente e vou tentar contribuir um pouquinho mais aqui com a parte que é da minha área de expertise, que é a fisioterapia. E, dentro da minha colocação, o que eu trago para vocês aqui são confirmações de relevância clínica que, às vezes, podem estar acontecendo no universo das pessoas da parte neurovisual, da síndrome de Irlen, que estão com vocês aí nos seus consultórios, nas suas clínicas, nas cidades onde vocês trabalham. Eu vou falar sobre a parte que eu mais estudo, que é a estabilidade postural e movimentação corporal desses indivíduos. E a primeira coisa que eu vou comentar com vocês é que o título da nossa palestra mudou no primeiro slide. Em vez de ser a estabilidade e a cinemática do corpo, quando eu fui fazer a palestra, eu falei, não vou falar só de cinemática, eu vou falar um pouco mais do que só cinemática, então a palavra melhor para nós é a biomecânica. Então, vamos tentar avançar nisso aí para ver o que uma fisioterapia pode enriquecer para tudo isso aí que vocês estão falando. Então, estabilidade postural é uma resposta do nosso corpo para manter-se na postura desejada, adaptando-se a partir das forças que nele atuam. E aqui eu ia pedir auxílio do apontador a laser aqui do nosso pointerzinho, mas eu não vou pedir, nós vamos fazer um esforço virtual de imaginar. Tá? Então, imagina aquela pessoa ali, equilibrando em cima de uma bola de ar com um pé só. Com as duas mãos naquela posição, ela nos lembra aquela figura daquela balança antiga que tinha um eixo vertical e um prato preso do lado de cá, um outro preso do lado de cá, e o peso de um lado tinha que ser igual ao do outro para a balança permanecer em equilíbrio. Para manter a estabilidade do nosso corpo, é mais ou menos isso que tem que acontecer. As forças que atuam sobre você têm que produzir uma resultante de que as forças de um lado têm que ser neutralizadas pelas forças do outro, as da frente com as de trás, e por aí vai, o tempo todo. Então, vamos imaginar como que isso é complexo. Imagina que sobre nós existe uma força que não muda, que é a força vertical da força da gravidade atuando sobre todos os corpos no planeta. Então, ela é implacavelmente naquela direção. Mas, se a gente analisar bem, o alinhamento da perna, onde a pessoa fica em pé, não é vertical. Isso já introduz uma complexidade, porque a balança já tende a pender para um dos lados. Se a gente analisar um pouco mais, a distância dessa reta inclinada ao eixo vertical pode variar conforme o movimento. Então, isso começa a nos mostrar que sua perna pode ter um alinhamento, mas o seu tronco e a sua cabeça um alinhamento diferente, e você tem que fazer isso tudo com os seus recursos computacionais pessoais, porque não dá para pôr um HD externo aqui e ajudar o cérebro
a fazer isso com recursos externos. E nós fazemos isso o tempo todo. Isso é para a gente entender o processo, porque nós vamos falar dele na síndrome de Irlen. Quando a gente olha mais profundamente, tirando a primeira camada do corpo, no que nós vamos encontrar lá dentro, é aquilo ali. Um esqueleto montado ou formado por vários ossos que se unem em articulações e que são estabilizados e movimentados por músculos que estão em todo o corpo, produzindo contrações e deslocando esses ossos. E nós temos que fazer isso controlando todas as forças que atuam sobre o nosso corpo. Atuam sobre nós forças de origem externas, a força da gravidade é uma delas, e forças de origem interna. Cada músculo que eu contraio gera uma força numa parte do meu corpo que é considerada interna. Por conta dessa característica, a gente cai na segunda parte do nosso título, e por isso que ele mudou para biomecânica, porque nós vamos falar do estudo da aplicação das leis da mecânica nos organismos vivos. E aquilo que a gente tem, um esqueleto ligado por vários músculos que mantém o corpo estável, está sujeito a todas as forças e a todas as leis da mecânica. A principal é aquela força daquela setinha amarela empurrando para baixo, em cima da nossa cabeça, com a intensidade de 1G, que é a intensidade da força da gravidade, se a gente considerar o nível do mar. Vamos fazer ao nível do mar para facilitar a vida. Nós não estamos ao nível do mar aqui, seria um pouco menor, mas vamos considerar 1G para a gente poder seguir em frente. A gente tem que fazer uma força contrária, vertical, de 1G para ficar com o corpo ereto. Se você está sentado aí agora, sem usar o apoio da cadeira, você está produzindo 1G de força para cima. Eu, em pé aqui, estou fazendo isso tudo a partir do pé no chão. E as pessoas que têm síndrome de Irlen também precisam fazer isso. Se a gente não fizer, a gente vira aquilo ali. Não tem jeito. A física é implacável. Tá? Agora, por que nós vamos falar disso na síndrome de Irlen? Porque a gente recebe, em clínica, uma série de pessoas com síndrome de Irlen que têm várias queixas relacionadas a desempenho motor, a coordenação motora, a estabilidade, a equilíbrio, e a gente precisou ir atrás de explicações para saber o que acontecia. Aí, pessoal, isso que nós vamos falar aqui não tem o propósito de ser uma busca pela causa da síndrome de Irlen, mas uma busca para poder complementar para o nosso raciocínio achados relevantes, queixas relevantes que acontecem num grande número de pessoas que têm a síndrome de Irlen, e isso pode impactar, inclusive, no processamento visual. Então, a gente já sabe que a literatura descreve como sintomas do estresse visual e da síndrome de Irlen tudo aquilo ali que não precisa ser comentado novamente. Tá? Mas a gente tem também os sintomas que as pessoas nos informam, e nem todos eles estão descritos na literatura. Tá certo? Eles falam que a dificuldade para escrever e para copiar, tem gente que tem estudante que a queixa é ele não copia do quadro. Tá? Eles não assimilam o conteúdo estudado adequadamente. Eles queixam sintomas físicos durante a realização de atividades motoras complexas por tempo prolongado. Entendam por atividades motoras complexas também a leitura. Em termos motores, a gente já teve a oportunidade de falar em outros eventos, outros cursos, que a leitura é o movimento mais complexo, ou, desculpe, a tarefa motora mais complexa que o corpo humano pode realizar. Ela não é a maior, ela não contrai os maiores músculos, mas é a de mais alta complexidade de controle, então ela está envolvida ali com certeza. Eles queixam também esforço acima do normal para ler, cansaço. Esse cansaço chega ao ponto de ser uma queixa de fadiga extrema e dor.
Vamos falar da dor. Que tipo de dor as pessoas com síndrome de Irlen queixam com frequência para nós? Dor de cabeça, essa aí todo mundo sabe, né? Dor no pescoço, que vai até os ombros, torcicolos repetidos, dor na parte superior das costas, dor na barriga. Tem paciente que fala que essa dor é forte ao ponto do paciente vomitar. E eu não estou falando de paciente adulto, que tem esclarecimento completo sobre os seus sintomas, não. Eu estou falando de paciente criança, que você fala assim, você conhece, seu corpo tem alguma dor? Você conhece alguma dor dentro de você? Qualquer dor, vale qualquer uma, da cabeça até no pé, vale dor de dente, dor de barriga, dor na orelha. Inventam umas dores que não são muito típicas, para dar a entender o que você quer. Aí eles falam, eu sinto dor aqui, eu sinto dor aqui, eu sinto dor ali. E a mãe também vai reportando e eles vão nos falando. Eles sentem, alguns queixam, dor aguda no ouvido que impede de mover o pescoço, dor nas virilhas, pontos gatilho de dor. Ponto gatilho é aquela parte do corpo que, às vezes, você dá um pequeno toque e a pessoa grita de dor, que ele dispara uma dor de elevada intensidade. Eles queixam isso nas articulações temporomandibulares, essas articulações aqui da mandíbula com a cabeça, nos músculos peitorais, aqui, e nas tíbias, o osso da perna. Queixam zumbidos nos ouvidos, desconforto ao toque na cabeça ou nos cabelos, uma intolerância tátil, que, às vezes, chega a ser reconhecida como dor. A família reporta para a gente, essa pessoa, esse menino é desajeitado, ele é estabanado, tromba e esbarra em tudo. Alguém falou aqui, não foi você que falou atropelar a velhinha? Não é? Tromba e esbarra em tudo, fica todo roxo. Eles sofrem quedas frequentes, eles queixam, muitas vezes, tontura, e eles têm uma característica em comum que precisa ser muito observada: hipotonia muscular generalizada. Todo mundo sabe o que é tônus muscular? Alguém aqui que não é da área quer uma... Tônus muscular é essa resistência do tecido muscular que a gente sente quando você apalpa e aperta o tecido, é a resistência que você sente quando você dobra ou estende uma articulação. Tem gente que é mais durinho, tem gente que é mais molinho. Todos, normalmente, têm uma quantidade de resistência fisiológica. Quando ela baixa do fisiológico, a gente fala que o tônus está baixo, então ele está hipo. E aí é a hipotonia muscular. Qual que é o problema da hipotonia? Lembram lá da caveirinha dos ossos caídos lá no chão? Quando o corpo é muito mole, é muito difícil mantê-lo com aquele 1G de força para cima. Por quê? Porque, normalmente, a sua resistência tecidual para construir aquela postura está diminuída. Então, você tem que lançar mão de um esforço muscular maior. E aí você vai ficar muito cansado. Tá? A hipotonia muscular não é citada nesses pacientes. De 10 pacientes que a gente avalia e que passam pela fisioterapia com essas queixas, 10 pacientes têm hipotonia muscular. Isso é muito sério. Mas ela não é neurologicamente diagnosticada. Se ele for no neurologista, o neurologista vai ver que o exame está normal. Por quê? Porque é quase no limite do tônus normal. É um pouquinho diminuído. Nós não temos uma ferramenta para quantificar tônus muscular. Não existe isso na literatura. Existem escalas subjetivas, por uma percepção, a palpação. Tá? Talvez, por isso, a mão do fisioterapeuta seja uma mão que reconhece isso mais. Agora, já tem médicos que são experts em identificar tônus muscular baixo também.
eu penso mais num viscosímetro do que num eletromiógrafo, porque não tem uma redução da atividade basal nesse sentido mioelétrico, mas um viscosímetro a gente vai conseguir medir uma deformação maior do tecido. Mas esse vai ser outro estudo. Daqui para... Calma, Jerome, calma. Eles têm uma postura, eles têm uma postura típica, que está bem relacionada com a questão do tônus e com a luta incessante contra a força da gravidade. Sim, doutor Ricardo. A postura deles é essa aí, ó. Essa não é uma pessoa de síndrome de Ehlers, essa é uma foto que eu tirei da internet, mas é exatamente a característica deles. Então, se eu estivesse usando um apontadorzinho a laser aqui, o que eu destacaria? Aqueles ombros jogados para frente, rodados internamente, aquela curva arredondada nas costas, que chama aumento da cifose dorsal, aquela curva funda na coluna lombar, que chama aumento da lordose lombar, esse abdômen, embora magrinha, jogado para frente, que é uma protusão abdominal, um corpo que não está ereto. Olhem como as pernas, do pé até na pelve, estão inclinadas para uma direção, e do quadril até no ombro, o corpo inclina ao contrário. Uma cabeça projetada anteriormente. Eles têm essa postura assim, ó, como se algo empurrasse eles descontroladamente para baixo. Ou seja, fazer um G de força para cima é muito difícil para eles, porque, se eles fizerem, eles consertam isso. Eles têm deficiências no equilíbrio e na estabilidade postural. E aí, para esses dois, nós tivemos que fazer pesquisas com uma metodologia científica para confirmar, porque só a confirmação clínica estava pouco para o que a gente precisava. Então, o que nós fomos fazer? Nós fomos montar um equipamento. Ai, Jesus, lá vou eu com a bolinha. Bolinha. Nós montamos um equipamento que registrava os movimentos da cabeça, usando uma câmera posicionada num ângulo e outra posicionada no outro ângulo. Esse estudo foi aceito, vai ser publicado nessa revista, que está divulgada ali, mostrando que é fácil... Não, fácil não é. É simples montar um sistema desse, é viável, financeiramente ao alcance de muitos de nós, para a gente poder quantificar os movimentos dos indivíduos. E a gente começou a analisar variáveis relacionadas ao equilíbrio e à estabilidade postural desses indivíduos. Do equilíbrio, nós medimos esses indivíduos em cima de uma plataforma de posturografia computadorizada. Eu vou mostrar alguma coisa aqui para vocês. Da estabilidade, nos interessou muito a estabilidade da cabeça. Por quê? Porque a gente via que a cabeça dessas pessoas balança demais quando ela tinha que estar parada. Então, o que nós confirmamos com os experimentos que foram feitos, utilizando critérios metodológicos científicos? Que a cabeça de alguns indivíduos com síndrome de Ehlers faz movimentos em 6 dimensões, não é 3 dimensões. 6 dimensões, quando ela deveria estar parada. Então, a cabeça, que pode se movimentar no espaço tridimensional, como está ali, consegue fazer 6 movimentos diferentes, ou seja, 2 tipos diferentes em cada um daqueles eixos. E eles mexem a cabeça quando deveria estar parado. O que nós fizemos? Nós falamos com eles: fica parado aí, que eu vou te filmar. E nós filmamos em condições visuais diferentes, já que nós estamos falando de síndrome de Ehlers. E depois analisamos as imagens, calculamos os deslocamentos, a velocidade, a aceleração, etc. Analisamos e concluímos isso. Então, o fica aí, parado, deles é assim. Estou aumentando para ficar fácil de ver, tá, gente? Mas é menorzinho do que isso. E aí, se a gente transformar o movimento da cabeça deles num gráfico tridimensional, a gente tem, no gráfico da esquerda, as 3 dimensões dos movimentos de rotação, que são os movimentos de giro. Tá? No gráfico da direita,
as 3 dimensões do movimento de translação, que são os movimentos em linha reta, e isso acontece sobreposto, no mesmo indivíduo, ao mesmo tempo, quando a cabeça dele devia estar parada. Agora, imaginem uma cabeça que fica assim, para você ler um texto, com as letras embaçando, com as letras apagando. Entenderam a complicação? Tá? Então, o negócio para eles não é simples, não. Antero-posterior. Eles têm dificuldade para controlar os movimentos da cabeça. Nós calculamos essa velocidade. Aqui, eu vou usar como empréstimo, para poder dar uma explicação sobre isso, um gráfico padrão dentro das análises estatísticas, que é o box plot. Como que a gente entende esse gráfico aqui? Vocês estão vendo a setinha lá no meio do círculo? Ó, tudo que está dentro dessa caixa representa 50% das medidas que a pessoa fez daquilo que ela estiver quantificando. Tudo que tiver nessas linhas aqui, tanto para cima quanto para baixo, representa os outros 50%. Tá? A caixa aumenta, diminui, conforme o que você está medindo. Agora, o que eu quero destacar? Cadê a setinha? Aparece setinha? Setinha. Só tem a bolinha, não tem a seta. Você está vendo? Ah, agora ela apareceu. Se a pessoa tiver os valores dela aqui dentro, tudo bem. O problema é que, quando ela tem um valor descontrolado, ele vem cá para fora, e cá para fora. E aí, o gráfico marca uma cruzinha ou marca uma estrelinha aqui fora. Normalmente, espera-se que não exista nenhuma bolinha e nenhuma cruzinha, que todos os valores estejam de um topo daquele tracinho até o topo inferior aqui, ou dentro daquela caixa. Quando a gente faz o cálculo de velocidade dos indivíduos com síndrome de Irlen, olha o que a gente vê. O tanto de valor de bolinha e de estrelinha fora das linhas. É um número de repetições de valores tanto muito altos quanto muito baixos em todos os testes de velocidade que nós fizemos. Esse é um sujeito ilustrativo, mas o grupo quase todo foi esse. O que isso conta para nós? O controle sobre a velocidade dos movimentos está muito baixo. Então, esses indivíduos não sabem contrair os músculos de forma controlada. E aí nós calculamos o valor de aceleração que estava contido nesse movimento, já que a velocidade estava alterando tanto. E esse nível de aceleração alcançou níveis perigosos para a saúde. Não foi arriscados, não, foi perigosos. Aqui a gente tem uma tabela, ninguém precisa ler essa tabela, fiquem tranquilos. O que eu quero mostrar para vocês? Nessas 3 colunas aqui, X, Y e Z, a gente fez medidas de aceleração em cada um dos eixos quando a pessoa estava sentada. Tudo que está marcado de quadradinho cinza está num nível perigoso para a saúde. Aqui, no X, Y e Z, a gente fez as medidas de aceleração das mesmas pessoas quando elas ficavam em pé, paradas. Tudo que está em quadradinho significa níveis perigosos para a saúde. Ou seja, a aceleração do mesmo indivíduo, olha ali o número 7 e o número 8, é perigosa na direção X, na direção Y, quando ela está sentada, na direção X, na direção Y, quando ela está em pé. E aí, você pode calcular o nível combinado dos 3 eixos ao mesmo tempo, que são aquelas colunas do título AWT. Tudo que está em roxo alcança níveis perigosos para a saúde, que, se fossem produzidos artificialmente por uma máquina externa ao corpo humano, o indivíduo deveria desligar a máquina naquele instante em que o nível chegasse aqui, para ele parar de balançar. Tudo que está em vermelho já significa risco severo à saúde, porque já ultrapassou todos os limites permitidos.
saúde do tecido muscular, do tecido ósseo, para a fisiologia dos órgãos que estão contidos dentro da cabeça. Tá? Então, ultrapassa todos os parâmetros. Eles balançam a cabeça demais. Aqui é o tempo que eles demoram para atingir o limite máximo permitido para não ter problema com a saúde. Ali, ó, no eixo vertical, o número de horas. Quem está lá perto do 24, não é problema, mas olha a gente aqui, ó, abaixo de 1h30, com a cabeça balançando, ele já começa a ter problema de saúde. E aí, o que eu conto para vocês? A cabeça deles balança assim 24 horas por dia, 7 dias por semana, porque é o jeito que eles conseguem fazer a cabeça ficar parada. Ela não fica aqui, ela fica assim. Então, quando ele chega no consultório e fala assim, eu estou passando mal, eu estou enjoando. Está enjoando mesmo, deve estar quase morrendo. A gente toma o maior cuidado com eles por causa disso. Bom, então, o que a gente entendeu a partir desses resultados? Que manter a cabeça parada pode ser difícil, muito difícil ou impossível para alguns indivíduos com síndrome de Irlen. Se você não consegue manter a sua cabeça parada, como você sabe onde você tem que pôr os olhos para olhar naquela letra? Como você vai conseguir fazer o movimento de leitura se a cabeça não está num lugar fixo para o olho calcular o movimento? Olho calcular movimento é jeito de falar, né, gente? Essa falta de controle sobre os movimentos da cabeça é uma fonte potencial de prejuízo para a visão e para a leitura, porque sobrecarrega a movimentação ocular, causa vibração e faz mal para a saúde. A gente encontra nesses indivíduos as queixas de pessoas que são submetidas à vibração artificial do corpo. A gente encontra vibração de baixa frequência, abaixo de 1 Hz, causando os sintomas de náuseas que eles reclamam, as tonturas que eles reclamam. A gente só tem que analisar a FFT do sinal, mas nós ainda vamos chegar lá. Os indivíduos com síndrome de Irlen têm também não só dificuldade para controlar os movimentos da cabeça, mas os movimentos do corpo como um todo. E o corpo como um todo é representado pelo seu centro de massa. Eles são dependentes da visão, em muitos casos, para manter a estabilidade postural. O que isso quer dizer? Que, se ele fechar o olho, ele pode cair. Se ele levantar da cama à noite, no escuro, para ir no banheiro, ele não tem estabilidade, ele pode cair. Se ele sair de um ambiente claro e entrar num ambiente escuro, que ele depende da visão para não cair, e a informação visual estiver menos disponível, porque a luz está pouca, ele pode cair. E é por isso que eles falam, tropeça demais, esbarra demais, vive todo roxo. Tá? Como que a gente confirma isso? Com o exame de posturografia. Olha aquele rabisco no chão. Aquele rabisco no chão são todos os balanços que o corpo do indivíduo fez quando ele deveria estar parado. Vermelho é ele de olho fechado, azul é ele de olho aberto. Quanto mais ele balança, mais o rabisco espalha pela folha de papel. Quanto menos ele balança, mais o rabisco fica concentrado. Olha a diferença. Assim, na mesma hora, é assim, mede você de olho aberto. Plim, gravou. Fecha o olho. Mede de novo. Plim, gravou. Olha a diferença. Eles não têm equilíbrio de olho fechado. Já estou acabando, já estou acabando. A plaquinha ali não está deixando, doutora Márcia. Aqui, ó. Aqui, o que a doutora Márcia está chamando a atenção é isso aqui. Ó. Olha a setinha lá. 41,7 quilos, né, do peso total dele num pé, 27,9 no outro. De olho fechado, 38,5 aqui, 31,5 lá. E ainda tem mais. Esse cara aqui, que eu nem sei quem é, de olho aberto, desvia para o lado esquerdo. Vocês perceberam ali que ele não fica no meio? Ele faz assim, ó, tchum, e aí é como que o registro dele vai lá em cima do pé esquerdo. Eles não têm equilíbrio. Tem paciente que você tem que pôr a mão, senão ele balança, balança e corre o risco de cair na hora de fazer o teste de olho fechado. Aí, nós calculamos algumas medidas
e analisamos estatisticamente. Então, essa aqui é a medida do tamanho da área da estabilidade postural desses caras. Ali, nas duas colunas da esquerda, um pouquinho distantes das demais, são testes feitos de olhos fechados, e essas 5 de cá são testes feitos de olhos abertos. As duas primeiras, que estão com o nome norma, são os valores normativos da população saudável, ou seja, nós estamos comparando esses indivíduos com pessoas que não têm histórico de alteração motora, que deveriam ter bom equilíbrio. E aí, está tudo em azul ali no gráfico, então, mostrando que o tamanho da área que eles oscilam é semelhante. Aí, nós analisamos a velocidade do movimento do centro de massa no gráfico à esquerda e a variância dessa velocidade no gráfico à direita. E o que a gente viu? De olhos fechados, as colunas continuam azuis, ou seja, eles não são diferentes da população. O problema deles é quando eles estão de olhos abertos, que a gente começa a ter coluna verde, que significa que a diferença foi estatisticamente significativa naquelas condições. E essas duas colunas verdes aqui, e essas duas primeiras mais altas no gráfico de cá, são quando esses indivíduos simplesmente abriram os olhos e ficaram olhando para frente. Tanto fez quando ele olhou lá no 2, que é o EST 2, a 2 metros de distância, quanto quando ele olhou pertinho, aqui no EST 40, que ele ficou olhando a 40 centímetros de distância. A velocidade dos movimentos corporais dele foi diferente, e a variância dessa velocidade foi diferente, estatisticamente diferente. E ela subiu. Então, reforçou para nós que eles não têm controle sobre a velocidade dos movimentos, não só da cabeça, mas do corpo como um todo. Então, o que a gente concluiu para alguns indivíduos de síndrome de Irlen? A gente fala alguns, porque nós fizemos com uma amostra de 15 pessoas, a análise estatística que a gente usou permitiria uma generalização, mas a gente acredita que nem todos os indivíduos que têm a síndrome de Irlen apresentam esses sintomas. Alguns não têm queixas dessa parte motora. Outros têm muitas queixas. Então, o que a gente entendeu? Que manter a estabilidade postural para eles é muito difícil, que existe uma disfunção biomecânica relacionada com o controle sobre a velocidade dos movimentos acontecendo nesses casos, que essa disfunção se expressa como uma cabeça e um corpo que oscilam muito e ininterruptamente. Essa oscilação pode ser elevada a ponto de prejudicar a saúde. Esses indivíduos não conseguem se livrar dessa dificuldade, porque esse é o jeito deles funcionarem. Eles são assim 7 dias por semana, 24 horas por dia, desde a hora que acordam até na hora que vão dormir. Aí, quando eles chegam em casa e falam, eu não aguento mais, eu preciso dormir, mãe, eu estou cansado, eu estou sentindo isso, eles estão sentindo mesmo. Nós temos que identificar e intervir especificamente sobre essas alterações, porque eles não dão conta de fazer isso sozinhos. Muitas vezes, o tratamento espectral para a síndrome de Irlen melhora esses problemas, mas, em alguns casos, esses problemas têm uma intensidade tão elevada que precisam de uma abordagem paralela, específica para a parte motora. E aqui, Jerome, é onde a gente fala que a gente acha que tem mais coisa interferindo no tronco encefálico, porque a gente passa por essa estabilidade postural, essa estabilidade da cabeça lá nos núcleos do tronco encefálico, a gente passa pelo tônus muscular, quando a gente fala da questão cerebelar, quando a gente fala da interação no tronco. Então, eu acho que nós estamos começando a levantar as poeiras e trazer as coisas à tona, mas nós ainda temos muita coisa para poder entender e conduzir. De qualquer forma, são informações que podem ter uma relevância para a prática clínica de cada um de nós nas nossas áreas de atuação e que é interessante a gente destacar, porque eu acho que eu sou a única fisioterapeuta, junto com a Valéria, né, colega,
Juntas, Unidas, Venceremos, que estudam essas pessoas com amor e carinho, e nossa bandeira é multiplicar essa informação aí para todo mundo. Não é não? Então, eu agradeço vocês pela atenção, estou à disposição para qualquer pergunta, se precisar.